Então, queridas, eu trouxe uma pequena meditação para a gente meditar um pouco. Essa semana eu estava lendo sobre as últimas horas, ainda estou terminando, né? Sobre as últimas horas de Cristo aqui nesse mundo, né? E eu me deparei com com uns detalhes, quando eu estava lendo o Desejado, que me chamou muito a atenção. A gente lê os livros, a gente lê a Bíblia, mas parece que toda vez que você vai... Parece não. É essa sensação que a gente tem, né? Que cada vez que a gente vai ler a Bíblia, o Espírito de Profecia, parece que foi a primeira vez que a gente leu, né? Parece que a gente nunca tinha lido aquilo ali, porque aquilo ali salta, aqueles detalhes saltam nos nossos olhos e a gente começa a compreender detalhes que a gente não tinha entendido ainda, né? E então nós passamos a meditar nesses detalhes e a gente vê, a gente começa a perceber, olhar para a nossa vida e a gente começa a ver que, nossa, o que a gente passa é muito pouco diante de tudo que Cristo passou. Eu quero meditar com vocês. Jesus estava no Getsemane, né? Primeiro passou, fez a Santa Ceia com os discípulos, né? A Páscoa, na realidade, né? Que transferiu para a Santa Ceia. E depois dali eles foram para o Getsemane. E no caminho, ele já começou a sentir o peso do nosso pecado. E à medida que ele ia sentindo esse peso, ele ia sentindo o afastamento do Pai. E ao sentir o afastamento do Pai, ele entrou numa angústia tão terrível, que nós nunca vamos ser chamados a suportar essa angústia. Essa vai ser a angústia, né? A angústia que Jesus sofreu no Getsemane, na cruz do Calvário, é a angústia que o ímpio vai sentir no dia da sua morte eterna. Aquela angústia da separação eterna do Pai. Só que Cristo sofreu essa separação, não foi pelos pecados dele, foi por causa dos nossos pecados. E isso trouxe uma reflexão maior ainda para mim. Por quê? Porque eu sofro por causa do meu pecado, por causa do pecado, né, das consequências do pecado que nós vivenciamos, né? Outras pessoas pecam contra nós, mas aquela separação que Cristo estava sentindo, aquela angústia, era por causa do meu pecado, era por causa do seu pecado. E como se não bastasse a angústia, Satanás ele não ia perder aquele tempo precioso de tentar destruir de uma vez por todas o Filho de Deus. Ele não ia. Então, o que Satanás fez? Ele se aproveitou daquele momento de angústia, daquele momento de fraqueza, para tentar de uma vez por todas destruir a Cristo. E olha só o que ele fazia. Mas Deus, olha só o que está no capítulo do Getsemane, na página 693. Mas Deus sofria com seu filho. Anjos contemplavam a agonia do Salvador. Viam seu Senhor circundado de legiões, das forças satânicas. Não, desculpa, queridos, é outra página. É a página 687, essa aqui eu vou ler depois. Satanás, ele torturava Cristo com pensamentos tenebrosos. Eram pensamentos terríveis que angustiavam mais a Cristo. E olha o que ele dizia. O que se lucraria com esse sacrifício? Quão desesperadas pareciam a culpa e a ingratidão humanas. Satanás falava para Jesus. Satanás apertava o Redentor, apresentando a situação justamente em seus piores aspectos. Não é muitas vezes o que ele faz conosco, queridos? Às vezes a situação é uma situação simples, mas ele apresenta para nós
no pior aspecto, para que nós venhamos nos desesperar, nós venhamos nos angustiar, se possível, até a morte. Olha o que ele dizia para Jesus. A nação que pretende achar-se acima de todas as outras quanto às vantagens temporais e espirituais, rejeitou-te. Aquela nação a quem ele veio salvar, te rejeitou. Cadê aqui? Procuram destruir-te a ti, fundamento, centro e selo das promessas que lhe foram feitas como povo particular. Um de teus próprios discípulos, que tem ouvido tuas instruções e sido um dos mais destaques das atividades da igreja, trair-te-á. Um de teus mais zelosos seguidores te há de negar. Todos te abandonarão. Cristo repeliu esse pensamento com todo o seu ser. Queridas, esse momento em que Cristo estava, era um momento que ele não estava sentindo a presença de Deus. Em todo momento da sua vida, ele sentia a presença do Pai, ele sentia o amor do Pai, ele sentia Deus dirigindo ele sentia Deus dirigindo os pensamentos dele. Ele orava, se possível, a noite inteira para buscar essa presença, para buscar esse poder. Mas naquele momento, ele não sentia mais o poder do Pai. Ele não sentia mais a presença do Pai. A presença do Pai dirigindo os seus pensamentos, as suas ações. E nesse momento, Satanás o assaltou com os pensamentos mais cruéis que ele podia assaltar. Os teus discípulos, aquele que conviveu com você 3 anos, que só viu em você amor, compaixão, ternura, esses discípulos vão te trair. Esse discípulo vai te negar. Eram teus amigos íntimos. Pedro era sempre chamado para os momentos mais especiais com Cristo. Era um amigo íntimo. Ele vai te negar. Pensem, queridos, quão terrível foi para Jesus ali sozinho, porque ele teve que beber o cálice da ira de Deus sozinho. Naquele momento, ele conseguir repelir todos esses pensamentos. E Satanás ali tentando ele, e ele orando ao Pai: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. A humanidade dele queria recuar. Mas ele dizia: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Por 3 vezes ele orou, por 3 vezes ele clamou, por 3 vezes ele queria, a humanidade dele queria recuar. Mas ele disse: Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. E nessa submissão ao Pai, ele venceu. E o Pai não deixou o seu filho sozinho até o fim. No momento crucial, em que ele, com todo o seu ser, repeliu aqueles pensamentos, fraco pela angústia, pela tristeza, pela depressão. Naquele momento, Jesus estava numa depressão muito profunda. Olha o que o Senhor fez. Mas Deus sofria com seu filho. Anjos contemplavam a agonia do Salvador. Viam seu Senhor circundado de legiões das forças satânicas. Vejam bem, queridos, não era só Lúcifer que estava ali, não era só Satanás que estava ali do lado de Cristo, azucrinando a sua mente. Era uma hoste de anjos maus ao redor de Cristo, atormentando ele. Muitas vezes, queridas, nós pensamos que estamos sozinhos. Muitas vezes Satanás, ele vem também com
com as suas armas, que ele conhece muito bem, porque ele nos conhece, né? Muitas vezes ele vem, ele nos traz pensamentos destruidores, pensamentos autodestrutivos, pensamentos que nós tínhamos que levar a Cristo, para que nós não soframos nós não chegamos a cumprir o objetivo de Satanás, que é destruir por completo a nossa fé em Cristo, em seu poder. Então o que ele faz? Ele começa a nos atormentar com pensamentos que não eram pensamentos normais se nós não tivéssemos naquela fraqueza ou não tivéssemos aquela fraqueza. Então ele começa a nos atormentar. Eu estava ouvindo, hoje à tarde eu estava ouvindo Os Heróis da Fé. Eu gosto de vez em quando estar ouvindo esses vídeos, e falou lá de George Wakefield. Eu não sei pronunciar direito, mas falou lá que ele dando o seu testemunho, porque eles liam, né? Eles liam os relatórios deles, as cartas, os diários dele, né? Então, um desses diários estava relatado, ele falando que ele tinha... Satanás atormentava ele de tal forma que ele se debruçava em lágrimas diante de Cristo, e era um pensamento, olha só, querido, ele foi um herói da fé. Sabe quais eram os pensamentos que Satanás tentava destruir a fé dele? E vinham pensamentos de egoísmo, pensamentos de orgulho, pensamentos de inveja. Ele admitiu que esses pensamentos vinham à mente dele. E ele lutou com toda a sua força em Cristo para vencer esses pensamentos, esses pecados. E o Senhor deu a vitória a ele. E dessa forma, Satanás ele vai tentando minar a nossa mente de tal forma que nós percamos o foco de Cristo e venhamos ter o foco em nós. Aí começamos a nos apiedar de nós mesmos, a nos colocar como as vítimas, no vitimismo, e é isso que Satanás quer. Nos tirar da posição de vitoriosos em Cristo e nos colocar numa posição de vitimistas. Claro que nós passamos sofrimento, nós passamos dificuldade, nós temos dores emocionais para serem curadas, mas não é o nosso foco. O nosso foco tem que ser Cristo, a fé de Cristo. Então, antes que esses passarinhos façam ninhos na nossa cabeça, nós temos que repelir esses pensamentos com todo o nosso ser. Assim como Cristo fez e obteve a vitória. E naquele momento, queridas, olha o que o pai sofria com seu filho, anjos contemplavam a agonia do Salvador. Viam seu Senhor circundado de legiões das forças satânicas, sua natureza vergada ao peso de misterioso pavor, que todo fazia tremer. Houve silêncio no céu. Nenhuma harpa soava, pudessem os mortais ter testemunhado os assombros das hostes angélicas quando, em silenciosa dor, observavam o Pai retirando de seu bem-amado Filho os raios de luz. Amor e glória, e melhor compreenderiam quão ofensivo é aos seus olhos o pecado. Queridas, olha quão ofensivo é o pecado diante do Pai, ao ponto de Deus tirar todo o raio de luz, de glória e de amor do Filho, do seu Filho que Ele tanto amava, que Ele tanto ama. Ele deixou o Filho sofrer sozinho por causa do meu pecado. Vocês conseguem imaginar? A nossa mente humana, eu acho que não consegue imaginar. O Pai tirou toda a luz, todo o raio de luz. O Pai tirou toda a presença do seu amor
para com o filho, para ele sorver sozinho, para ele passar sozinho aquele lagar. Mas foi por causa do pecado dele, por causa do meu pecado, aliás. Foi por causa do seu pecado, não por causa dos pecados dele, porque Jesus ele foi imaculado até a morte. O meu pecado fez com que o filho perdesse a presença do Pai. O meu pecado fez com que o filho não sentisse mais o amor do Pai. Querido, se a gente conseguisse compreender isso, a nossa maior luta nessa terra seria não perder a presença de Cristo. Por isso que Satanás, tudo que Satanás faz, a maior luta dele é fazer com que nós percamos o foco de Cristo. Porque se nós perdermos o foco de Cristo, se nós perdermos o foco do seu amor, da sua graça, nós perderemos a sua presença. E facilmente Satanás nos leva ao pecado. Então ele começa a trabalhar na nossa mente. Ele começa com situaçõezinhas aqui, situaçõezinhas ali, e ele vai fomentando na nossa mente coisas que não são, muitas vezes não são reais. Ele começa a fomentar de uma forma agradando a situação. E vai fazendo que nós percamos a presença de Cristo. E nos leva ao pecado. Ah, queridas, temos que lutar com toda a força do nosso ser. A nunca ter que perder a presença de Cristo. Porque perder a presença de Cristo é sinal de morte. É sinal de morte, queridas. Cristo perdeu a presença do Pai por nosso pecado. Mas o nosso pecado não é mais forte do que o Pai. Olha que coisa linda que o Pai permitiu ao Filho, naquele momento de angústia, de desespero, em que a depressão tinha tomado conta da mente de Cristo. O Senhor mandou um anjo, o anjo poderoso. Vamos ler aqui, queridos. Os mundos não caídos e os anjos celestiais vigiavam com intenso interesse o conflito que se aproximava do desfecho. Satanás e suas hostes do mal, as legiões da apostasia, seguiam muito atentamente essa grande crise na obra da redenção. Os poderes do bem e do mal aguardavam para ver qual a resposta que seria dada à oração de Cristo. Qual foi a oração de Cristo? Senhor, se possível, Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Mas não seja feita conforme a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. E olhe qual foi a resposta do Pai. Os anjos anelavam trazer alívio ao divino sofredor, mas isso não podia ser. Por quê? Porque Cristo tinha que se submeter ao Pai completamente. Nenhum meio de escape havia para o Filho de Deus. Nessa hora terrível, nessa horrível crise, quando tudo estava em jogo, quando o misterioso cálice tremia nas mãos do sofredor, abriu-se o céu. Refugiu uma luz por entre as tempestuosas trevas da hora da crise, e o poderoso anjo que se acha na presença de Deus, ocupando a posição da qual Satanás caíra, veio para junto de Cristo. O anjo não veio para tomar-lhe o cálice das mãos, mas para fortalecê-lo a fim de que o bebesse. O Pai não ia tirar o cálice de suas mãos, mas mandou o anjo mais poderoso do céu para fortalecê-lo. Queridas, muitas vezes quando nós estamos atormentadas, às vezes até por pecados, pela culpa, às vezes é necessário, queridas, nós conversarmos. Às vezes é necessário escolhermos uma pessoa para que Deus use essa pessoa para nos ajudar nesse momento.
para nos ajudar a levantar, nos ajudar a ver as coisas como realmente elas são. Não as que Satanás está querendo impor na nossa mente. Muitas vezes nós passamos por essa angústia mental e nós precisamos de ajuda. Às vezes nós oramos e oramos e aqueles pensamentos torturosos não saem de nossa mente. Então é necessário ajuda, queridos. Escolhemos uma pessoa para que possa nos ajudar nesse momento. Assim como o pai ajudou o seu filho nesse momento, mandando o anjo, Deus manda anjos na nossa vida também para nos ajudar. E esses anjos têm nome. Às vezes são nossos amigos, às vezes até uma pessoa passando na rua, do nada nos falam umas coisas. E é aquilo exatamente que nós estávamos precisando naquele momento. Então não sei quais são as maneiras que Deus vai usar para você, mas nós temos que buscar em Deus esse alívio e pedir a Ele, Senhor, me dá esse alívio. Se for para usar uma pessoa, use essa pessoa. Mas nós não podemos, queridas, permanecer nessa tormenta, nessa dor emocional, nessa culpa que muitas vezes nos aflige e ficamos ali atormentados. Não, queridas. O Senhor nos dará o alívio, mas temos que ter fé. Uma fé que suplante as negras nuvens e possamos ver o poder do Pai, o poder do Filho, nos resgatando, nos libertando daquele momento. Temos que receber essa palavra. Nessa horrível crise, quando tudo estava em jogo, quando o misterioso cálice tremia nas mãos do sofredor, abriu-se o céu. Refugiu uma luz que entre tempestuosas trevas da hora da crise, e o poderoso anjo que se achava na presença de Deus, ocupando a posição da qual Satanás caíra, veio para junto de Cristo. O anjo não veio para tomar-lhe o cálice das mãos, mas para fortalecê-lo a fim de que o bebesse, com a certeza do amor do Pai. Veio para dar força ao divino humano suplicante. Ele lhe apontou os céus abertos, falando-lhe das almas que seriam salvas em resultado de seus sofrimentos. Afirmou-lhe que seu Pai é maior e mais poderoso que Satanás, que sua morte redundaria na inteira derrota do mesmo, e que o reino deste mundo seria dado aos santos do Altíssimo. Disse-lhe que ele veria o trabalho de sua alma e ficaria satisfeito, pois contemplaria uma multidão de membros da família humana salvos eternamente, salvos. Olha que coisa linda, querida. Esse anjo, ele veio dar certeza para Cristo do amor do Pai. Que esse Pai que ele sempre adorou enquanto humano nessa terra, era o seu Pai de amor todo-poderoso, que era muito mais poderoso do que Satanás. E que ele, na força do Pai, ele venceria. E que ele mostrou para ele as almas que poderiam ser vencidas, que ele vai ver no céu depois da vitória completa. Isso tudo foi um bálsamo para o coração de Cristo. A Pena Inspirada disse que a depressão, a agonia de Cristo não cessou, mas sua depressão, desânimo e o desânimo o deixaram. Então, Cristo recebeu aquela palavra. Mesmo ele não sentindo, ele pela fé, ele creu que o Pai estava com ele. O Pai estava com ele. O anjo veio dar a certeza. O anjo nos dá a certeza para nós, queridas. Mesmo diante de todo o sofrimento, diante de todas as dificuldades, por mais que Satanás nos assalte com pensamentos, o Pai está conosco. O Pai nos ama e Ele vai usar o que for necessário, as pessoas que forem necessárias, para nos ajudar nesses momentos de dificuldades.
para que permanecemos na fé, para que permanecemos no amor do Pai. Que Deus nos ajude, queridos. Que Deus nos abençoe. Que Deus, cada dia, nos dê essa certeza do seu amor e da sua graça. E possamos receber essa palavra de que o Pai estará conosco até o fim. Que aquela obra que Ele começou na nossa vida, Ele vai terminar e já está terminando. Porque Ele tem pressa, queridos. Se Ele ainda não terminou essa obra na nossa vida, é por causa de nós. Nós temos que pedir, prescruta, Senhor, o nosso coração e ver se há algum caminho mau. Termina essa obra em nós. Que Deus nos abençoe, queridos. Que possamos permanecer na fé, na certeza que o Pai e o Filho estará conosco até a eternidade e para sempre. Amém.